A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos na terceira lição bíblica do nosso segundo trimestre de 2024. O comentarista da lição é o nosso pastor Osiel Gomes, pastor líder da Assembleia de Deus em Tirirical, no Maranhão. A lição dessa semana é a lição número 3, que tem por título O Céu, o Destino do Cristão. Então é o que veremos nessa aula de hoje. A leitura em classe se encontra em Filipenses, capítulo número 3, versículos 13, 14, 20 e 21 de Filipenses. E uma segunda leitura, Apocalipse, capítulo número 21, versículo do 1 ao versículo número 4. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo, para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É a nossa leitura bíblica, corroborando com o nosso tema, o céu, o destino do cristão. O texto áureo nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20 do nosso texto áureo, onde Paulo fala aos Filipos que a nossa cidade, a cidade do cristão, está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, sendo este o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, o crente ele precisa viver a sua vida aqui na terra, porém com a mente, com os olhos focado no céu, com sua legítima, genuína, verdadeira, principal esperança. Devemos estarmos assim, com essa esperança, focados nesta esperança, aguardando nosso Senhor, nosso Salvador, para nos levar para este maravilhoso céu, a qual é o destino de todo cristão, de todo crente.
adorador de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto, na verdade, o nosso tópico, primeiro tópico, nos diz céu, o alvo de todo cristão. Porque todo e qualquer cristão, ele almeja, ele deseja, ele anela o céu. Todo e qualquer cristão, todo e qualquer crente, ele deseja, ele aspira pelo céu. Por isso que ele segue uma vida voltada para Deus, segue uma vida focada em Deus, porque justamente o alvo dele é o céu. Primeiro subtópico, nós temos a definição da palavra céu. A definição da palavra céu. Então, nós temos, no hebraico, a palavra céu é chamaim, que significa céu ou céus, como justamente Deus nos fala na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo número 1 e versículo número 1. E criou Deus os céus. Então, é essa palavra no hebraico que significa céu ou céus, que Deus criou, conforme nos fala Gênesis capítulo 1, versículo número 1. E essa palavra chamaim no hebraico, ela aparece exatamente no Antigo Testamento 419 vezes. Muita referência. Aonde verdadeiramente essa quantidade de referência é justamente apontando para a importância dessa tremenda esperança de todo o crente e de todo o cristão, a qual tem este céu como alvo a alcançar. A mesma palavra céu, agora no grego, ou especificamente no Novo Testamento, é ouranós. Ouranós é a palavra céu no grego, onde a gente podemos vermos que ela aparece no Novo Testamento 280 vezes. Ouranós, ou céu. 280 vezes no Novo Testamento. É exatamente pelo fato da nossa esperança, da nossa crença, estar realmente focada neste alvo maravilhoso que é o nosso céu a termos como herança, prometido pelo próprio Deus e pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo número 3, versículo número 2, João Batista, ele começou pregando o evangelho da Bíblia Sagrada, e ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra céu aí, ouranós, aí no grego, no Novo Testamento, 280 vezes. Então, 3 e 2 de Mateus está falando lá justamente uma dessas referências. Como também Apocalipse 21 e 10, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo está mostrando para João o céu, e realmente este céu maravilhoso de esperança. A Nova Jerusalém que descia do céu, Jesus mostrando para o apóstolo João, 21 e 10 de Apocalipse. Então, chamaim no Antigo Testamento para a palavra céu, e no Novo Testamento é ouranós, que
também é para a palavra céu, sendo um no idioma hebraico, Antigo Testamento, e o outro no idioma grego, Novo Testamento. Essa enorme quantidade de vezes que a palavra céu aparece, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos aí, em média, 700 vezes mais ou menos a palavra céu citada na Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui que a definição de céu, e agora veremos essa definição. Então, temos dois sentidos com a palavra céu, conforme podemos vermos daqui. Então, nós temos o um como firmamento, como universo ou a atmosfera. E dois, nós temos céus como céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, ou seja, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestiais habitam. Então, nós temos dois sentidos para céu. Nós temos o céu atmosférico e temos o céu na região do espaço sideral. Avançando aqui no comentarista, então nós temos, dentro dessa questão céu, que nós temos pelo menos 3 locais distintos. Por exemplo, nós temos o céu atmosférico, onde esse céu atmosférico é de onde cai a chuva, né? Aonde é o céu aí de onde cai as chuvas para regar toda esta terra, que justamente Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, versículo 17 vai tratar sobre essa questão da chuva. Então nós temos céu atmosférico. 2, nós temos o universo ou firmamento dos céus, que justamente esse universo ou firmamento dos céus é onde está o espaço, exatamente, o espaço sideral, o universo, onde estão as estrelas, né? Gênesis capítulo 15 e versículo número 5, Deus chamou Abraão e mostrou a Abraão, chamou ele para fora da tenda, logicamente, e mandou ele olhar para os céus, céu sideral e espaço sideral, e mandou ele olhar as estrelas e contar, ver se ele conseguiria contar. Então, este é o universo, este céu é o céu como universo, é o céu como firmamento dos céus, aonde estão os astros e estrelas, né? Planetas e etc. Então, esse enorme universo, céu atmosférico, é este aonde sobrevoam aves, aviões, helicópteros, e aí sucessivamente. O céu, universo, firmamento dos céus, é onde estão realmente Sol, Lua, estrelas, planetas e toda a galáxia em si. E o terceiro é o céu como a morada de Deus. Céu como a morada de Deus. Então, o céu atmosférico, aonde estão voando, né, as aves, etc. O céu como firmamento, né, o espaço sideral, exatamente, onde tem toda a galáxia. E o terceiro, para distinguir céus
em todos os seus sentidos. Esse terceiro é o céu como morada de Deus. É aonde Deus está entronizado. É aonde Deus está assentado. Isaías 6:1, a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ou seja, no céu como morada do eterno Deus, como habitação do eterno e maravilhoso Deus. Nós podemos vermos em Isaías, capítulo número 63 e versículo número 15, vai falar desse céu como morada de Deus. Isaías 63, de versículo 15. Assim nos diz a palavra de Deus: atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Ou seja, falando do céu como morada de Deus. Então nós temos aí que verdadeiramente Deus, maravilhosamente, está no céu, aonde é a sua maravilhosa e gloriosa habitação, morada. Então, em primeiro momento, temos o céu atmosférico, temos o céu como firmamento e o céu como morada de Deus. E este terceiro céu distinto, conforme a linha que estamos a seguir aqui, é o céu que é importantíssimo para nós cristãos. Importantíssimo. É para onde almejamos irmos. É o céu de onde Jesus veio, a terra, e da terra para onde ele foi. O céu morada de Deus. Então é este céu que é, dos três que citamos aqui, dos três locais aplicados a palavra céu, o mais importante para o cristão é este céu como morada de Deus. No segundo subtópico, nós temos o céu conforme o ensino de Paulo. Então, a definição de céu, nós vimos aí que céu como atmosférico, como firmamento, universo, e como morada de Deus. E como morada de Deus. E agora nós temos, subtópico 2, o céu conforme o ensino do apóstolo Paulo. Como foi que Paulo ensinou a respeito do céu? Este céu como morada de Deus, né? Que não será unicamente a morada de Deus. Agora veremos agora como morada também nossa, que justamente é o nosso alvo e o alvo de todo e qualquer cristão, né? Todo e qualquer cristão. Paulo chegou a dizer aos Coríntios, primeira carta, que se nós esperássemos em Cristo somente nessa vida, dos homens, da humanidade, nós seríamos os mais miseráveis. Então nós não esperamos somente nesta vida. A nossa esperança não é só aqui nessa terra, a nossa esperança é no céu, né? Então é maravilhosamente extraordinário termos este alvo, termos este anelo, esse desejo, esse projeto, esse alvo a alcançar. Então o céu, conforme o ensino de Paulo, conforme o ensino do apóstolo Paulo, o céu é um lugar celestial, é o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado. Então, o céu, segundo o ensino de Paulo, é um lugar celestial, é um lugar sublime, maravilhoso,
é um lugar tremendamente sem igual. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo número 2, a Bíblia diz que ele, Paulo, declara lá, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Na expressão paulina, o terceiro céu, a morada de Deus, a morada do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Então ele foi arrebatado até esse terceiro céu. Assim também como o apóstolo do Apocalipse, o apóstolo João, também foi arrebatado até este terceiro céu, maravilhosamente morada do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então o céu é um lugar celestial, maravilhoso, é o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado. Que destino assegurado nós temos? Que um dia estaremos para sempre neste lar celestial, nesta habitação celeste. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 17, a Bíblia nos diz que estaremos para sempre com o Senhor. 4:17, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Então, 1 Tessalonicenses 4:17 nos afirma que estaremos para sempre com Ele. Quando? Quando formos arrebatados. Porque este céu maravilhoso só irá para lá quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Quando Jesus vier buscar os seus. Quando Jesus vier buscar os santos. Quando Jesus vier buscar aqueles que o aceitaram e foram fiéis a Ele até o fim. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, diz a palavra de Deus, foi o próprio Jesus quem disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, ou seja, para sempre comigo, dizendo Jesus. Então, só irá ser levado para este céu maravilhoso quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então irá para esse lugar maravilhoso, assegurado nas Escrituras Sagradas, aonde tanto no Antigo quanto no Novo Testamento fala centenas de vezes sobre esse céu, nos assegurando esta esperança que verdadeiramente é maravilhosa. Então, conforme o ensino de Paulo, o céu é um lugar celestial e o lugar, o lar, a casa dos salvos em Cristo Jesus. Daqueles que aceitaram a Jesus, daqueles que creram em Jesus. Não só os que creram em Jesus, mas aqueles do Antigo Testamento que se renderam a Deus, que adoraram a Deus, que serviram a Deus e morreram crendo em Deus, como também aqueles que creram em Jesus e morreram crendo em Jesus e ainda estão vivos crendo em Jesus, se Jesus vier na atualidade, nesse presente momento. Então, irão para este lugar, essa casa maravilhosa, preparada por Ele, né? Segundo a autorização do Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Segundo subtópico, conforme o ensino de Paulo, o céu conforme o ensino de Paulo, é o lugar dos salvos em Cristo Jesus. Terceiro subtópico, nós temos o alvo do cristão. O alvo do cristão. O alvo do cristão
é o céu. O alvo do cristão não é ganhar este mundo, não. O alvo do cristão não é ser famoso, não é. O alvo do cristão não é ser rico, não é. O alvo do cristão, o principal alvo do cristão é alcançar o céu como herança. É ter realmente a concretização de chegar neste céu maravilhoso. Por isso que Paulo, aos Filipenses, ele diz, ó, eu não julgo que a tenha alcançado, ou seja, o céu ainda. Paulo estava vivo e escrevendo. Paulo diz, olha, eu não julgo que já tenha alcançado o céu, porque eu ainda estou na terra. Aí ele diz, ó, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, estou na marcha, estou na jornada, estou na caminhada. Não desisto, mas avanço. Não recuo, mas prossigo. É assim o alvo do cristão. Então, o alvo do cristão, depois dele se salvo, ou seja, de aceitar Jesus, é o céu. Então ele não pertence mais a este mundo. Ele não tem mais este mundo por precioso. Ele não tem mais este mundo como realmente o seu prazer focado, preso. Não. O alvo dele é o céu. Ele vive neste mundo, mas focado no céu. Ele vive neste mundo, mas pensando no céu. Ele vive neste mundo, mas realmente procurando fazer a vontade de Deus. Então nós podemos vermos que depois do cristão ser salvo, que é o alvo dele, é aceitar a Jesus, é agora alcançar o céu. Por quê? Porque ele não pertence mais a este mundo. Então, depois que o cristão aceita Jesus, ele passa a ter o céu como alvo. Ele passa a ter o céu como alvo para a sua vida. 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 9. 1 Pedro 1 e 9. Olha o alvo do cristão. Pedro 1 e 9, ele diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, qual é o alvo do cristão? O alvo do cristão, depois que ele aceita Jesus, adquire a salvação, e agora ele passa a ter o céu como alvo. O cristão ele passa a ter este céu como alvo. E qual é o alvo deste céu? É ele alcançar essa salvação. É ele ter a concretização dessa salvação. Então, para isso ele prossegue, para isso ele avança, para isso ele persevera, para isso ele é fiel. Todos os dias e até o fim, mesmo até a morte. Mesmo diante da morte. Então, 1 Pedro 1 e 9 vai falar sobre esse fim, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Ou seja, é alcançarmos realmente esse alvo. É alcançar realmente este alvo. Filipenses 3 e 14 já está na nossa leitura em classe. 3 e 14 de Filipenses nos diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, prossegue para o alvo, ou seja, prossegue para alcançar essa meta. Prossegue para o alvo. E o alvo é o céu. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, prossegue. Avança. Não olha para trás, não olha para baixo, não olha para o mundo, não olha para o pecado. Olha para Jesus. Hebreus 12 e 2. Olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então o cristão ele passa a ter
a vida agora focada neste alvo, neste céu, que é garantido, assegurado pelas Escrituras Sagradas centenas de vezes. E ele agora faz de tudo para alcançar este alvo. Então nós temos que o alvo do cristão é o céu. Alcançar o céu. Então, o alvo desse cristão revela o resultado de uma vida. Se ele tem esse alvo, se ele está nesse alvo, se ele procura ter esse alvo como alvo da sua caminhada, o céu como alvo da sua caminhada, então ele vai revelar em sua vida. O seu alvo revela, esse alvo que é o céu que ele quer alcançar, o seu alvo revela o resultado de uma nova vida. Então, se ele tem o céu como alvo, então a sua vida será uma vida realmente que condiz com alguém que vai alcançar o céu. Alguém que vai alcançar o céu, alguém que tem o céu como alvo, não tem uma vida no pecado, não tem uma vida na imundícia, não tem uma vida na impureza, não tem uma vida na prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Ele não é avarento, ele não é afeminado, ele não é sodomita, ele não é feiticeiro, ele não é macumbeiro, ele não é idólatra. Então ele tem um alvo. E para ter esse alvo, que é o céu, como alvo da sua jornada, então ele tem que ter na sua vida esse resultado de uma nova vida. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 ao 21. Vai falar sobre as obras da carne, ou seja, uma vida no pecado. Então, se tem o céu como alvo, não vive essa vida no pecado. Efésios capítulo 5, versículo número 5, também vai falar também de tipo de pecado. São listas. Apocalipse capítulo 21, versículo número 8, listas de pecados. Então, quem tem o céu como alvo, não vai ter essa vida velha no pecado, mas vai ter uma vida nova. Apocalipse 22, versículo número 15, também fala da lista de pecados. Então, essa lista de pecados não pode fazer parte da vida daquele que tem o céu como alvo, porque o alvo de todo cristão é o céu, e para ter esse alvo sobre a sua vida, o resultado na sua vida será de uma vida nova, uma vida em Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele tem uma nova vida, porque ele tem um alvo, e se ele tem um alvo, é resultado na vida dele essa nova vida. Então, o cristão peregrina, se ele tem esse céu como alvo, então todo cristão ele peregrina para algo perfeito. Ele caminha para algo perfeito. Para ter uma vida perfeita. Para ter uma vida conforme o desejo e a vontade de Deus. 5:48 de Mateus. A Bíblia Sagrada nos diz que sede vós perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, ele caminha para essa vida de perfeição, porque ele é um peregrino, é um cristão peregrino, e peregrinando, buscando a perfeição, para algo perfeito, para algo absoluto, ou seja, que não é relativo, que não é realmente fictício, é algo real, o céu é real, não é algo fictício, não é mitológico, não é utopia, não, é absoluto. Então, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Então, caminhando nesse trajeto, nessa caminhada rumo ao céu como alvo, então, logicamente, ele vai ter realmente essa peregrinação. Porque ele não tem como precioso a sua vida nessa terra. Sim, vai cuidar da sua vida, mas não se prendendo e desfocando do céu. Ele vai peregrinar, ele vai viver enquanto puder, mas viver voltado
para o céu. Viver voltado para Deus. Igual Jesus. Jesus desceu dos céus da terra e viveu aqui na terra, porém focado no céu. Fazendo a vontade de Deus aqui na terra enquanto viveu, focado no céu. Por isso que para lá ele voltou. Hebreus capítulo 12, versículo número 2. A Bíblia diz que pelo gozo, Jesus, pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e por isso ele assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus, voltou para o céu. Então nós temos que, diante disso, o cristão que está focado no céu, então ele está peregrinando para algo perfeito e absoluto. Está peregrinando para alcançar algo perfeito e absoluto. 1 João, capítulo número 3, versículo número 2. 1 João 3 e 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, porque está peregrinando? E se está peregrinando, ele já é filho de Deus. Mas ainda não chegou à concretização absolutamente. Por quê? Porque essa glorificação é mediante o arrebatamento, é o rapto, o arrebatamento, o harpazo. O arrebatamento, onde Cristo vai arrebatar o povo da terra dele, santos, fiéis, para levar até o céu, onde ele está entronizado. Então nós temos que o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, ou seja, ele foi chamado para alcançar esse prêmio. Por isso ele batalha. Que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse alvo só se pode alcançar através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém jamais poderá alcançar sem o Senhor Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Tópico número 2, nós temos a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. Como o Apocalipse mostra, define o céu, descreve o céu, detalha o céu. Como é que o Apocalipse detalha o céu? Então, veremos aqui nesse texto, nesse contexto do Apocalipse. Subtópico número 1, nós temos o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. Então, o Apocalipse, quando vai falar sobre o céu, ele vai falar sobre um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21 e versículo número 1, justamente vai falar sobre esse novo céu e nova terra, que foi vista por João, arrebatado até este céu, mostrado pelo Senhor Jesus, e esse novo céu. João 21, em Apocalipse capítulo 21 e versículo número 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, esse novo céu e nova terra que João viu, mostrada pelo Senhor Jesus lá no céu, é um céu realmente que o Apocalipse vai nos descrever que esse céu é um céu novo, que esse céu é um céu novo, conforme o Apocalipse, versículo número 1, do capítulo 21 de Apocalipse. E o que significa esse céu novo? Significa que novo, que é um adjetivo, é uma qualidade, né? No grego, né? Ou no idioma grego. Então, significa novo, no grego é kainos,
que significa novo, que justamente traz essa ideia. De novo, traz essa ideia de realmente novo com respeito à forma, ou seja, algo que não foi usado. Algo que não foi usado, algo que não foi inaugurado, algo que não foi habitado. Então, esse novo céu e essa nova terra, esse novo céu descrito no Apocalipse como novo, é porque não foi usado. Ainda não foi realmente inaugurado, ainda não foi usado, ainda não foi. Ele é recente, ele é novo. Ele é novo. É como uma casa nova que alguém faz, constrói, e de repente aquela casa é nova, ainda não foi usada. E de repente vai um morador para morar em uma casa nova. Então essa ideia de novo que é não usado, e vi um novo céu, ou seja, um céu que ainda não foi usado pelo habitante, pelo ser humano, é este que Deus, através de Jesus, seu Filho, preparou para aqueles que peregrinam nesta terra ir e possuir por herança. E possuir por herança. Então, olha, em Mateus, deixa eu ver se eu confiro aqui, se eu encontro em Mateus capítulo número 24, se não me foge a memória, 24, capítulo de 24 de Mateus, versículo número 40. Deixa eu ver. Mateus, capítulo número 25 de Mateus, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, na aplicação aqui, eu posso fazer essa aplicação que verdadeiramente é este novo céu. É este novo céu. Aplicando esse texto, que não é exatamente, mas é aplicando. Então, esse novo céu que João, no Apocalipse 21:1, nos refere, nos descreve, não usado, se refere a algo que foi feito, é novo e agora vai ser possuído, herdado pelos herdeiros e co-herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, porque Cristo quem deu essa garantia. Então nós podemos vermos de maneira bem absoluta que verdadeiramente esse novo céu é porque não foi inaugurado, não foi usado, é novo. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, ou seja, esse novo céu é um lugar sem precedente, ou seja, sem outros de natureza igual ou semelhante. Então, é um novo céu, ou seja, não existiu, não existe outro igual ou semelhante. É um céu único. É um céu novo, disse João 21:1 de Apocalipse. Então é um céu é um lugar sem precedente. Ou seja, sem outro de natureza igual ou semelhante. É um céu incomum e desconhecido. Nós não conhecemos o céu.
Mas será conhecido esse céu? João, arrebatado em espírito, Jesus mostrou para ele e mandou ele escrever. Justamente por isso que nós sabemos essa descrição. Por quê? Porque foi escrito para a nossa crença e aumento da nossa fé e esperança. Então nós podemos ver que é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Esse lugar, esse novo céu, é um lugar. Esse lugar é o destino do cristão. O cristão será destinado para lá. Um novo lar completamente redimido, ou seja, purificado, limpo, perfeito, cuidadosamente feito por Cristo Jesus, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. Por quê? Porque Apocalipse 21:5, Jesus, quando estava mostrando para João do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse, ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Então esse novo céu é um lugar não usado, é um lugar desconhecido, incomum, sem precedente. Segundo subtópico, além da cidade como nossa nova morada. Moramos aqui na terra, peregrinamos aqui na terra, moramos, habitamos. Porém, além da cidade, nesse céu, que é a nova Jerusalém, a nossa linda morada, maravilhosa morada, descrita em Apocalipse 21, a partir do versículo número 9 até o 27, vai descrever essa cidade. Falta tempo para fazer essa leitura, porém você pode conferir Apocalipse 21, do versículo 9 até o versículo 27, você verá a descrição da Nova Jerusalém, cidade de ouro, cidade cristalina, cidade realmente maravilhosa, maravilhosa. Não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, é onde não vai haver nem noite nem dia, porque o Senhor estará presente lá e Ele mesmo será a luz que ilumina. Então, por meio de passagem do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, esse novo céu, nova terra, aonde tem a nova cidade de Jerusalém, né? Pode ser descrita como morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Hebreus 12:23, Gálatas 4:26 e Filipenses 3:20. É a nossa pátria. 3:20 de Filipenses, na leitura em classe, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, ou seja, Jerusalém, donde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Então, por meio de passagem do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, cidade dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Os santos, aqueles que se voltaram para Deus, aqueles que se renderam a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, não a idolatria. Aqueles que seguem a idolatria não irão para a Nova Jerusalém, não irão para a pátria celestial, cidade celestial, país celestial, morada de Deus, não irão. Então nós temos que, verdadeiramente, além da cidade como nossa nova morada, será maravilhosa, será sem igual. Finalizando o subtópico, diz assim: o nosso novo lar criado sem pecado, através do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Então essa nossa nova morada foi criada perfeitamente, aonde lá não vai haver morte, não vai haver nada de ruim, nada de mal. Aqui não vai haver morte, aqui não vai haver dor, aqui não vai haver doença, envelhecimento, aqui não vai haver nada mal, só as bênçãos, só a bem-aventurança, só a eternidade com Deus, com Cristo, nessa nova cidade.
Apocalipse 21:4 nos dá essa garantia. Terceiro tópico. Concluindo o tópico 2, em síntese, a Nova Jerusalém pode ser descrita como morada de Deus e pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Tópico número 3 e último, temos céu. Se você estiver ouvindo, está chovendo, graças a Deus. Bênção de Deus. Então, nós temos céu, o fim da jornada cristã. Então, o céu, ele é o fim da jornada cristã. É onde a recompensa do cristão, o resultado da crença do cristão é o céu, como herança. Então, o céu, o fim da jornada cristã. 1 Pedro 1:9, né? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, o objetivo final da nossa caminhada, que é a salvação. E essa salvação significa herdar o céu. Então, o primeiro subtópico nós temos: estaremos com Deus onde Deus está. O fim da jornada cristã é o céu. E esse céu é sinônimo de estarmos aonde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Jesus, ele disse em João 14:3, Jesus disse, olha, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No versículo anterior, que é o 2, Jesus disse, ó, na casa do meu Pai, Deus, há muitas moradas. Então, ele vem nos levar para estarmos aonde Deus está, nessa morada maravilhosa. João 14:3. Então estaremos onde Deus está, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Apocalipse 21:3. Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E Deus habitará conosco e nós habitaremos com ele. Apocalipse capítulo 21, versículo número 3. Apocalipse 21 e versículo número 3 nos diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, estaremos onde Deus está. Então, nossa união com Deus se dará sem impedimento. Por quê? Porque não vai haver impedimento do pecado. Nessa ocasião aqui, que já é no céu, por quê? Porque Jesus já arrebatou ele, porque ele já morreu e aguardou Jesus, Jesus veio e arrebatou a igreja e ele foi, então não tem mais impedimento. O pecado não terá mais domínio sobre aquela vida. O pecado não terá mais como trazer aquela vida a inclinar-se para o mal. Então já estará com Deus, porque teve como resultado final o céu maravilhoso. E agora está habitando com Deus, onde Deus está. Então nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa ou esperança, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, esse estar com Deus, que é o fim da jornada cristã, que é porque chegou ao céu, então é aonde se concretiza a realidade daqueles do Antigo Testamento, que do Antigo Testamento tinham, como também do Novo Testamento tem, porque agora estão com Deus. Então, se concretizou, se cumpriu toda a expectativa, toda a esperança que tinha se concretizou, porque agora está com Deus.
Então agora, estar com Deus e não há mais nenhum tipo de impedimento para com eles, para impedir essa união. Aqui na Terra impede, até o momento. Mas nesse fim aqui da jornada cristã, que já é chegando ao céu, porque aceitou Jesus, viveu uma vida de santidade, morreu aguardando Jesus, ou está vivo aguardando Jesus. Jesus vem, arrebata a sua igreja, então se morreu, vai ser ressuscitado e arrebatado com Jesus. Se está vivo, será transformado e arrebatado com Jesus. E agora estará nesse céu maravilhoso. Segundo subtópico, as lágrimas cessarão. Nesse céu, que é o fim da jornada cristã, não há motivos para chorar. Não há motivos para sofrer. Não há motivos mais para tragédias humanas ou qualquer outro males que venha atormentar a sua vida. Porque Deus já finalizou, já concretizou a nossa esperança por completa. 21:4 de Apocalipse assim nos diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Por quê? Porque e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ou seja, não existe mais no céu morte, prantos, clamor, choro, dor, doença, morte. Não existe mais mal. Isso existe aqui, mas lá no céu não. Não existe tormento, lá no céu não vai existir tormento. É bem-aventurança. É alegria e gozo eterno. E Deus enxugará. Lá no céu cessará. Olha, Jesus está lá no céu nesse momento. Jesus está sofrendo? Não. Porque ele chegou no fim da sua jornada. Ele veio de lá para cá, caminhou, peregrinou e voltou para lá. Então, o que ele sofreu aqui, ele não sofre mais lá. Porque ele alcançou o fim de sua jornada. Então, nós alcançaremos também. Então, as lágrimas cessarão. Os motivos de choro não vai lá mais existir. Então, tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Então, nesse céu maravilhoso, porque Jesus arrebata a sua igreja, aqueles que o aguardam em santidade, leva para os céus. Depois Jesus vem, redime essa terra, aonde implanta o seu reino milenial. Depois vem um juízo final. Feito isso, então vai haver definitivamente, ao invés de agora terra, céu e inferno, vai haver só céu e só inferno. Então, nós temos que o Senhor nosso Deus, por quê? Porque a Bíblia diz, declarou Jesus, que céus e terra passarão. Porque será destruído. Mas esse novo céu aqui não é o céu atmosférico e nem é o céu sideral do espaço do universo, do firmamento. É o céu
morada de Deus. Morada dos santos. Subtópico número 3, o céu como repouso eterno. Então, no céu, apesar de ser o repouso eterno, repouso porque o sofrimento que existe aqui não vai existir lá. Mas não significa que lá ninguém vai fazer nada. Não significa isso. Significa que estará livre de todo mal. Mas não significa que lá vai só cruzar os braços e pronto. Como é pregado, né? É pregado nas igrejas que lá irá só louvar, né? Só louvar. Não é isso que a Bíblia diz. Olha, lá no céu haverá constante atividades como adoração. Apocalipse 19, 1 ao 8. Onde vai falar sobre a queda de Babilônia e a alegria que triunfa nos céus, aonde as multidões estão ali se prostrando e adorando a Deus, ou seja, em atividade, servindo a Deus, aonde a Bíblia diz que verdadeiramente estão ali adorando ao Senhor Deus. Apocalipse 19, versículo número do 1 ao 8, mas eu vou ler só um para darmos base ao que estamos falando. Apocalipse 19, versículos do 1 ao 8, mas deixa-me ver um versículo somente. Versículo 5. Versículos 5 e 6. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus. Atividade. Vós todos os seus servos, e vós que os temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão que estava louvando a Deus. E como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então haverá atividade. Haverá serviço. Apocalipse 22, e versículo 3, nos diz assim: e ali nunca mais haverá maldição. Aonde? No céu. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, quem serve a Deus aqui ainda vai continuar servindo a Deus lá no céu. Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele merece, Ele reina. Então haverá ilimitada aprendizagem. Ou seja, Jesus ele ainda vai ensinar aqueles que ali estiverem. Por quê? Porque aqui, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo número 13, versículo número 2, nós conhecemos aqui em parte. Mas no céu conheceremos completamente. Completamente. Não é em parte, é completamente. Então, lá haverá aprendizagem. Lá ainda haverá ensino. O próprio Senhor Jesus nos ensinando. O próprio Senhor Jesus apresentando. Por exemplo, quem de nossa atualidade conheceria Abraão lá no céu? Mas o Senhor Jesus irá dizer, olha, por exemplo, esse aqui é Abraão. E todos conhecerão Abraão.
Então vejamos que haverá atividades. Haverá realmente constantes atividades. Então, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, que aqui existe, mas lá não vai existir. Cansaço e exaustão presentes hoje. Apocalipse 14, 13. Então, essa fadiga, cansaço e exaustão que existe hoje não vai existir lá. Então, esse lugar de repouso, que é o céu, é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos, aqueles que chegaram lá e estão com Deus. Então, o céu é o lugar de repouso do cristão e o fim de nossa carreira espiritual. Então, o céu maravilhosamente é um céu sem igual, nunca usado, é novo, é incomum, sem precedente, desconhecido. O céu é o destino do cristão. Você que aceitou a Jesus, seu alvo é o céu. Querer ser um pregador é um bom alvo. Um cantor, um bom alvo. Um pastor, um bom alvo. Desejo episcopado é um bom alvo. Trabalhar na seara do Senhor é um bom alvo. Que nesse processo desempenha e se utiliza desses talentos, dessas habilidades, porém com foco. O céu como alvo de sua jornada. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Temos nossa aula bíblica. Essa aula é dominical, escola bíblica dominical, realizada todos os domingos, dependendo da igreja. Porém, na nossa Assembleia de Deus em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é toda quarta-feira, às 19 horas. Você e sua casa são os nossos convidados especiais. Participe e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade e se você gostou, se você achou edificante, compartilhe, se inscreva para receber as notificações quando assim publicar. Faço todas as semanas essas aulas, esses videoaulas, e você pode desfrutar. Realmente o assunto é muito vasto, né? E o tempo não nos permite avançarmos mais. Até porque o meu celular não dá essa portabilidade. Mas participe das aulas e Deus falará grandiosamente ao seu coração em nome de Jesus.